TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sábado, dia 3 de setembro. Você vai ver a seguir. Senador Romário visita Petrópolis. PRF apreende 6 toneladas de maconha em 3 Rios. Petrópolis entra na última semana de entrega do cartão Recomeçar. Polícia Militar realiza ações para coibir o tráfico de drogas em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Petrópolis registrou 62 casos de estupro entre janeiro e julho de 2022. Só em julho deste ano foram 17 casos no município, um aumento significativo se comparado a 2021, quando foram registrados 2 casos. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Petrópolis registrou neste ano o aumento no número de casos de estupro. Entre janeiro e julho de 2021, foram 58 casos cometidos no município. Já o mesmo período deste ano, registrou 62 casos de estupro na cidade. A advogada Thaís Borzino explica que os casos são mais frequentes entre mulheres e crianças. Chama atenção, esses números trazidos na pesquisa. E o que nos leva a... Tem duas até possibilidades que a gente observa, que as pessoas estão se sentindo mais seguras em denunciar, então pode ser isso, esse aumento, mas nos mostra uma outra questão também muito preocupante, que é tanto a questão da segurança pública, quanto a necessidade de campanhas educativas, porque a maior parte das vítimas desses crimes são mulheres e crianças, e quando crianças, a maior parte meninas. O estupro está previsto no Código Penal brasileiro como violência sexual mediante ameaça. Ele abrange qualquer ato sexual e libidinoso que o criminoso cometa com a vítima. A pena prevista é de 6 a 10 anos de reclusão. Ainda segundo o levantamento do ISP, só em julho deste ano, 17 casos foram registrados no município. Um aumento significativo se comparado com o mesmo período de 2021, quando 2 casos foram registrados. A lei do minuto seguinte garante o atendimento imediato, emergencial e integral a todas as vítimas de estupro pelo Sistema Único de Saúde, logo após sofrerem agressões, para que sejam ministrados medicamentos necessários para a prevenção de doenças e gravidez, até 72 horas depois do ocorrido. Se houve realmente uma relação sexual não consentida, a vítima pode procurar diretamente os hospitais públicos e privados, e fazer uso do seu direito que é previsto na lei do minuto seguinte, que é narrar o que aconteceu e ter um suporte médico, psicológico, de assistente social e tomar os remédios necessários para evitar uma gravidez indesejada, bem como as doenças sexualmente transmissíveis. Muito importante ter isso em mente, que às vezes pode não resultar de uma gravidez, mas pode resultar outras doenças. Se a violência resultar em gravidez, o Código Penal estabelece 2 opções à vítima. O Código Penal prevê a possibilidade de realizar um aborto. Então, assim, e não há no código a vedação de período, Então, período de gestação. Se a mulher for vítima dessa agressão, desse crime, e desse crime resultou uma gravidez indesejada, ela pode requerer ao Sistema Público de Saúde também a interrupção da gravidez através do aborto. Pode entregar a criança diretamente para adoção. A advogada reforça a importância de denunciar este crime e que a vítima saiba que não está só. Gostaria de falar para as vítimas, ou pessoas que conhecem vítimas desse crime, para denunciarem, para que o agressor tenha a punição devida, bem como as vítimas procurem seus direitos. Muitas vezes não têm acesso a essas informações e é muito importante procurar um atendimento médico
assim que possível, né, dentro das 72 horas, para que a sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde psicológica possa ser resguardada. Implementado em 1931, o horário de verão foi criado com o objetivo de diminuir o consumo de energia no país. Com a alteração no perfil de gastos de energia, o horário de verão pode retornar ao cotidiano dos brasileiros. Dias mais longos e noites mais curtas. O famoso horário de verão pode voltar ao cotidiano dos brasileiros. E nesses casos, é necessário adiantar o relógio em 1 hora. O possível retorno divide opiniões. Eu preferi o horário de verão, eu gosto. Por que a senhora gosta? Acho que a gente vive um pouco mais. Não prefiro não. Eu acho que o horário de verão é horrível. Pra gente que trabalha, que trabalhava, era muito horrível. O horário de verão foi criado pelo presidente Getúlio Vargas por meio de um decreto em 1931, mas foi suspenso em 2019, visto que o consumo de energia dos brasileiros não sofria alterações com a mudança no horário. Eu gosto do horário de verão. O horário de verão é bem melhor. Por quê? Porque você está bem disposto, acorda bem disposto, o dia rende mais. Economiza, né, energia. O horário de verão tinha início no primeiro domingo de novembro e se estendia até o terceiro domingo de fevereiro e era utilizado por 11 estados brasileiros. O pedido para reanalisar esse retorno foi enviado pelos segmentos de turismo, bebida e alimentação para o Ministério de Minas e Energia. De acordo com especialistas, o retorno do horário impacta de maneira positiva nos setores. Hoje, o nosso maior consumidor de energia no país são indústrias, tá? Eu acho que isso, há uns anos atrás, era em torno de 60% do consumo nacional era industrial, tá? Uma parcela comercial e uma menor parcela residencial. Então, ao longo dos últimos 30 anos, isso foi se modificando, tá? Quando chegou ali por meados de 2018, 2017, já começaram a se observar que o perfil, o alto consumo, ele tinha deslocado desse horário, que era às 17 às 21, e ele já estava próximo entre meio-dia e as 3 horas. Quando eu chego na minha residência às 17, 17h30, 18 horas, eu ainda tenho pelo menos 2, 3 horinhas ali de luz do sol, né? E me permite fazer atividades físicas, ir de repente no parque com a minha filha, com a minha sobrinha, ou fazer alguma outra atividade com qualquer outra pessoa. E quando eu retornar para minha casa, eu ainda vou ter um pouco de luz do dia, ou já vai estar bem no limiar ali, né? Entendeu? E você se sente mais seguro, né? O Ministério de Minas e Energia ainda não informou a respeito do retorno e que o tema está sendo analisado no Palácio do Planalto. Até o momento, pelo menos 2 pedidos foram enviados para o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O programa Emprega Terê tem 679 oportunidades de emprego disponíveis. Os interessados têm até o dia 9 de setembro para se cadastrarem. Entre as vagas disponíveis, 200 são solicitadas por uma empresa do segmento de energia elétrica e todas exigem experiência. São 66 vagas para eletricista de linha viva, poda e poda de linha viva, 66 para eletricista encarregado de instalações e 68 para motorista operacional guindalto. Para ter acesso, os interessados devem cadastrar o seu currículo no portal teresopolis.rj.gov.br. O atendimento presencial acontece no Cine Teresópolis e também na Casa do Trabalhador, de segunda a sexta, de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Os candidatos devem ter em mãos a sua identidade, CPF, número do PIS e a carteira de trabalho. Serão cadastradas experiências anteriores, qualificação profissional e áreas de interesse. De acordo com uma pesquisa realizada pela Aldeias Infantis SOS, por meio do Instituto Bem Cuidar, houve um aumento no número de internações por acidentes de crianças e adolescentes no Brasil. Entre as principais causas estão quedas, queimaduras e intoxicações. Somente em 2021 foram registrados mais de 110 mil casos. As crianças têm sido protagonistas do aumento de acidentes no Brasil. Segundo uma pesquisa feita pelas Aldeias Infantis SOS, por meio do Instituto Bem Cuidar, somente em 2021 foram registrados mais de 110 mil casos de internações de crianças e adolescentes no Brasil causadas por acidentes. É o caso da filha de Wellington. Ele conta que quando ela tinha 3 anos, caiu e bateu a cabeça. Desde então, a atenção e cuidados redobraram. Caiu, bateu a cabeça na cadeira.
na quina da cadeira, né? Eu sempre tomo cuidado, né? Que às vezes pode acontecer, mas sempre tentando ficar o mais perto ali, naquela fase que está andando, né? Ainda segundo os dados, em relação a 2020, houve um aumento de 5,3% no número de internação entre a faixa etária de 1 a 14 anos de idade. Entre as principais causas estão a queda, responsável por 44% dos casos, intoxicação com 5% e queimaduras com 19% das ocorrências. A pesquisa mostra ainda que, em média, 302 crianças são hospitalizadas por dia por conta de algum acidente. Cerca de 90% deles poderiam ser evitados por meio de ações de prevenção, como dicas simples aos pais, familiares e responsáveis para tornar o ambiente doméstico mais seguro. Renata tem um filho de 11 anos e conta que ele já se machucou em casa. Uma vez na pia do banheiro ele foi puxar a toalha, puxou o negócio, soltou da parede, bateu no rosto dele, na boca dele. Ih, tem muita situação. Torce pé no colégio, corre, é muita coisa. A criança não tem muita noção do que pode machucar ela, do que pode estar vindo causar qualquer lesão. Então, a primeira coisa, presta atenção, tá vendo isso aqui pode te machucar. Se você fizer isso, pode acontecer tal coisa. Então a própria criança já começa a ficar um pouco mais esperta. Em Petrópolis, os números não são diferentes. O indicador de acidentes da sala de trauma do Hospital Santa Teresa mostra que entre janeiro e julho deste ano, menores de 18 anos foram responsáveis por 99 casos no município. Só em julho foram 20 registros, o maior percentual do ano até o momento. O Detran RJ vai realizar no próximo dia 10 de setembro um mutirão especial para fornecer carteira de identidade aos estudantes que vão realizar o Enem, vestibulares, cursos e concursos, como os do Colégio Militar e Pedro II. O mutirão exclusivo vai ser realizado em mais de 120 postos de identificação civil do Detran em todas as regiões do estado do Rio. O atendimento no mutirão do Detran vai ser realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não vai ter necessidade de agendamento. Os serviços oferecidos vão ser a primeira e a segunda vias da identidade. O estudante vai precisar apresentar o comprovante de inscrição nos exames, vestibulares, cursos ou concursos, além de original ou cópia autenticada da certidão de nascimento para solteiros ou de casamento. A emissão da primeira via da identidade é gratuita. Para a segunda via, é cobrada uma taxa de R$ 46,15. Neste caso, o estudante deve pagar o Duda de código 500-2 emitido no site do Bradesco. Para obter isenção, os que recebem até um salário mínimo devem apresentar declaração. A carteira de identidade emitida para crianças e adolescentes precisa ser substituída quando o usuário completa 18 anos de idade. E você vai ver depois do intervalo. Índice de confiança na indústria apresenta elevação no mês de agosto. Aumenta o número de internações por acidentes de crianças e adolescentes no Brasil. Forro de gesso com infiltrações no terminal rodoviário do centro de Petrópolis é retirado. Empresas de ônibus se comprometem a não atrasar mais o pagamento dos rodoviários em Petrópolis. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. A Prefeitura de Petrópolis liberou o uso de máscaras nas escolas e no transporte coletivo. A medida foi divulgada pelo prefeito Rubens Bom Tempo através das redes sociais.
Apesar de muitas pessoas já não estarem utilizando o acessório de proteção, na semana passada o prefeito Rubens Bontempo fez uma publicação nas redes sociais informando a liberação do uso de máscaras nas escolas e no transporte público. No dia 6 de junho, o uso de máscaras havia se tornado mais uma vez obrigatório em Petrópolis. De acordo com a publicação do prefeito, a nova medida se deu após uma reunião do Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19. Agora com a vacina eu acho que está até um pouco mais tranquilo, né? Mas eu ainda tomo alguns cuidados. Quando o ônibus está muito cheio, aí eu procuro até usar máscara. Mas ele agora, assim, mais vazio, não tem mais essa preocupação não. Se a doença não acabou ainda, né? Tem que usar sim. Usa gel, usa tudo. Apesar da liberação, a prefeitura ainda orienta o uso do acessório no transporte público e nas unidades escolares a fim de evitar a disseminação do vírus. Ainda de acordo com a prefeitura, a decisão foi tomada após análise do comitê que apontou queda no número de casos da Covid aqui na cidade. Em paralelo, estão aumentando os números de pessoas que estão se imunizando contra a doença. Petrópolis atualmente está vacinando com a 4ª dose contra a Covid, ou seja, o 2º reforço. Eu já saio sem máscara já há um tempão já. Eu peguei Covid já mesmo, então... Tô nem para Covid mais não. As máscaras continuam sendo obrigatórias para pessoas imunossuprimidas, pessoas com sintomas gripais e que tiveram Covid recentemente, além da utilização em ambientes de saúde. A prefeitura informou que ainda recomenda que elas sejam utilizadas em ambientes fechados. Dados do CAGED mostram que mais de 200 mil empregos foram gerados em julho no Brasil. Petrópolis se destacou no quesito cidade e ficou em 9º lugar no ranking do estado com mais de 2.200 novas vagas. O Ministério do Trabalho e Previdência divulga mensalmente quantas vagas de empregos foram geradas conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo informações, o Brasil gerou 218.902 vagas de empregos com carteira assinada em julho. Só em 2022 já são mais de 1.500.000 vagas. O setor de serviços se destacou com saldo positivo de 81.873 postos de trabalho formais. A indústria registrou 50.503 novos postos e o comércio gerou 38.574 vagas no mês. Em contrapartida, em Petrópolis, os moradores reclamam da falta de oportunidade. Eu acho que tá um pouquinho difícil, sim. Eu ouço falar que tá difícil, sim. No acumulado do ano, a construção civil foi a que mais se destacou e teve aumento de 9,38% nos empregos formais. O setor de serviço gerou 800.000 novas vagas, seguido pela indústria, que gerou 260.000 novas vagas. Já no quesito estado, no Rio de Janeiro, o setor de serviços se destacou com 77.080 admissões, gerando saldo positivo de 1.459 novos postos de trabalho, mas demitiu mais de 59.000 pessoas. Em seguida, o comércio ficou com 29.928 admissões e gerou saldo positivo de 1.459 postos de trabalho abertos. Em contrapartida, foram 28.479 desligamentos. No momento eu estou desempregada. A construção gerou 12.189 novas vagas e gerou saldo positivo de 2.339 postos. A indústria registrou 11.298 vagas e gerou 2.246 novos postos. Em contrapartida, as demissões foram mais de 9.000. A agropecuária foi responsável por apenas 524 admissões e gerou saldo negativo de 154 postos, além dos desligamentos, que foram 678. Está bem complicado você conseguir um ramo de trabalho aqui na cidade. Tanto é que muitas pessoas estão saindo daqui para procurar emprego fora daqui. Petrópolis ficou em 9º lugar de cidade que mais gera empregos. Foram 2.257 vagas no mês de julho. O setor que mais se destacou foi de serviço, com 1.086 admissões, mas demitiu 959 trabalhadores e gerou saldo negativo de 127 postos de trabalho fechados. Logo atrás ficou o comércio como gerador de 663 novos empregos, mas registrou 617 demissões e gerou saldo positivo de 46.
Em seguida, a indústria se destacou com 295 novas vagas, mas demitiu 312 trabalhadores e ficou com saldo negativo de 17. Já a construção teve um número mais baixo, com 202 novos empregos, e houve 160 desligamentos, o que gerou saldo positivo de 42. Mas perdeu apenas para a agropecuária, que foi responsável por gerar apenas 11 vagas e teve menor número de desligamentos, com 15 demissões, o que gerou saldo negativo de 4 postos de trabalho fechados. Nós temos que pegar o emprego e aproveitar as oportunidades. Eu sou empregado, graças a Deus, desde 2006. Apesar disso, nesta loja de sapatos em Petrópolis, a subgerente conta que a última contratação foi feita em março. Nós tivemos 2 demissões, uma em dezembro e uma em janeiro. Mas o quadro costuma ficar mais ou menos nessa quantidade, entre 6 e 7 funcionários, por aí. E as pessoas têm trazido currículo, como é que tá? Sim, a gente recebe currículos diariamente, isso acontece bastante. A busca por emprego em Petrópolis está complicada. A gente contrata muito temporário, né? Para dezembro, onde o nosso movimento é maior, então sim, a gente acaba contratando e trocando bastante o quadro. O Ministério da Saúde realizou mais um alerta para a baixa cobertura vacinal no país. Com a chegada do fim da campanha de vacinação contra a poliomielite, os índices preocupam, visto que não atingiram nem 50% do público-alvo. Vacina no braço, saúde em dia. Parece uma missão fácil, mas não é o que apresentam os dados do Ministério da Saúde. Em 2021, a cobertura no país atingiu apenas 59% dos brasileiros, 8% a menos quando comparado a 2020. Para que as campanhas de imunização sejam eficazes, a cobertura mínima deve ser de 95% do público-alvo. No estado do Rio, em 2021, a cobertura vacinal atingiu 64,23%. Em Petrópolis, o índice foi de 67,95%. Neste ano, até o mês de agosto, pouco mais de 50% da população se imunizou contra alguma doença. Apesar disso, ainda é a cidade da região serrana que mais realizou a imunização do público. No calendário nacional de imunização, são 20 vacinas disponibilizadas. O sarampo e a poliomielite são as doenças que mais preocupam o Ministério da Saúde atualmente. Em 2019, após um surto registrado no norte do país em 2018, o Brasil perdeu o selo de certificação de erradicação contra o sarampo. E o temor é que o cenário se repita com a poliomielite. A campanha de vacinação contra a poliomielite foi iniciada pelo Ministério da Saúde no dia 8 de agosto e segue até o dia 9 deste mês. Por todo o país, campanhas de multivacinação são realizadas na tentativa de mudar este cenário. Em Petrópolis, no próximo sábado, outra campanha vai acontecer. Neste sábado será o segundo dia D da campanha de multivacinação, que é a atualização da caderneta de vacinação dos menores de 15 anos de idade, e a campanha de vacinação contra a poliomielite, para os menores de 5 anos de idade. Participe da campanha e leve o cartão de vacina juntamente com o número do CPF ou do Cartão Nacional de Saúde. Por meio da Lei 8.069, fica determinado a obrigatoriedade de imunização de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. No Brasil, todas as vacinas são autorizadas pela Anvisa. A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis retomou o atendimento esta semana para as vítimas das chuvas de fevereiro e março que tiveram a casa atingida e necessitam de documento oficial de comprovação diária para solicitarem o saque calamidade. A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis retomou o atendimento para as pessoas que necessitam de documento oficial de comprovação de moradia em área que tenha sido afetada pelas chuvas de fevereiro e março no 1º e 2º distritos. A iniciativa é voltada para a população que deseja solicitar o saque do Fundo Garantia do Tempo de Serviço por Calamidade, que voltou a ser disponibilizado pela Caixa Econômica Federal até o dia 20 de outubro. Como houve a extensão e uma mudança no entendimento de qual era o marco temporal da decretação da situação de emergência, a Caixa Econômica Federal, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público Federal, entenderam que é possível uma extensão do prazo de saque calamidade. Então, a Defesa Civil, buscando ajudar a população que tem uma dificuldade ainda, né, porque perdeu os comprovantes, enfim, elas podem buscar a Defesa Civil e aí quem perdeu totalmente a sua documentação ou tiver a sua casa totalmente afetada, a gente consegue levantar no sistema a possibilidade de dar uma declaração para que essa pessoa retire, né, e dê entrada com essa declaração na Caixa Econômica Federal
o seu saque de calamidade. Segundo a Defesa Civil, a estimativa é de que 7.000 casas foram atingidas nas chuvas deste ano. A Secretaria está em processo de reavaliação dos imóveis, sendo comprovado que os locais são seguros, equipes vão desinterditar para que os moradores possam retornar às casas. Para solicitar o saque do FGTS, é necessário ir na agência da Caixa, possuir saldo positivo na conta e não ter solicitado a retirada de valores pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo para a retirada é de R$ 6.220. Entre os documentos necessários para fazer a solicitação estão carteira de identidade, certidão de casamento ou escritura pública de união estável e comprovante de residência em nome do solicitante. Já os documentos necessários para a solicitação da declaração de residência na Defesa Civil são carteira de identidade, comprovantes de contas de luz, água e telefone dos últimos 3 meses, registro de ocorrência, caso possua. O atendimento para o requerimento da declaração do comprovante de residência é feito de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, na sede da Defesa Civil. A Secretaria de Educação de Teresópolis divulga na segunda-feira a terceira listagem dos alunos contemplados com a vaga na creche, escola ou Centro Municipal de Educação Infantil para as turmas de berçário, maternal e jardim. A lista pode ser consultada no site oficial da Educação, em educação.teresópolis.rj.gov.br, e as matrículas para as vagas disponibilizadas depois da confirmação da terceira chamada vão ser realizadas na unidade indicada até o dia 16 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Todos os documentos necessários para a realização da matrícula estão listados no nosso site em tvc16.com. E você vai ver depois do intervalo. Subeia inicia castração gratuita de animais de rua em Nova Friburgo. Programa Emprega Terê divulga 679 vagas de emprego no Cine Teresópolis até o dia 9 de setembro. Paraíba do Sul inaugura Sala Lilás e Ronda Maria da Penha. Petrópolis vai realizar 4ª etapa de vacinação antirrábica. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. O Ministério Público, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, realizou uma reunião para apresentar o protocolo de segurança para o transporte público na cidade em caso de inundações. Durante a reunião realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, a Defesa Civil apresentou o protocolo de segurança para o transporte público em caso de inundações, como rotas de fuga, locais seguros, treinamento para motoristas dos ônibus, entre outras medidas. Também participaram da reunião representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e empresas de ônibus. Fomentamos aí a criação de um grupo de trabalho composto pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, a CPTrans e a sociedade civil, com o objetivo de verificar quais medidas deveriam ser adotadas para a prevenção de danos a vidas, né, à saúde e à vida das pessoas em caso de alagamentos. Então, várias soluções foram apontadas, né, e decidido um treinamento dos motoristas, dos ônibus, para que eles saibam
para que eles possam ter uma percepção maior dos riscos em caso de chuva, em caso de inundação, para que eles saibam como proceder. O protocolo que vai ser disponibilizado para a população está sendo elaborado por determinação do MPRJ, que no mês de março instaurou o inquérito civil para apurar as responsabilidades relacionadas aos 2 ônibus que caíram no Rio Quitandinha durante as fortes chuvas em Petrópolis. O treinamento acontece a partir do dia 3 de outubro e vai contemplar mais de 1.200 profissionais. Também vão ser feitas simulações para saber como agir em situações de emergência. A ideia é marcar no veículo qual é o ponto limite para que a água atinja, no caso de chuva, para que seja o limite máximo para que a população procure as ilhas de segurança. Além disso, a gente vai fixar nos ônibus também o mapa contendo os pontos de segurança onde o cidadão pode se posicionar numa situação de emergência. As ilhas são pontos onde historicamente não existe, não tem nenhum histórico de registro de água nesses pontos, então é considerado um ponto de segurança. E essas ilhas são os locais onde a população pode aguardar numa situação de emergência para que o nível da água baixe e a pessoa consiga trafegar normalmente na via. Segundo o protocolo, vão ser instaladas cancelas automáticas na Coronel Veiga para evitar o acesso de veículos em casos de chuva. Anteriormente, o fechamento era feito pelas equipes da Defesa Civil manualmente. Segundo a superintendente do Cetranspetro, os motoristas já são treinados antes de começar a exercer a função, mas a capacitação vai contribuir com esse treinamento. Eles fazem uma série de cursos, inclusive são obrigatórios, pelo Código Brasileiro de Trânsito. Os motoristas profissionais já passam por treinamentos regulares. A gente sempre orientou que, no caso de alagamento, os ônibus não ultrapassem a altura de metade da roda. Então, se passar metade da roda, a gente já considera uma situação mais crítica e aí precisa ser adotado um outro protocolo de segurança que está sendo desenvolvido. O presidente da Câmara de Vereadores de Petrópolis, Ingo Rames, realizou uma indicação legislativa sobre a importância de reforçar o sistema de alerta e alarme em situação de chuvas fortes. A indicação foi aprovada nesta semana. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Fevereiro foi marcado pela maior tragédia socioambiental da história de Petrópolis. Em algumas regiões, as sirenes foram acionadas. O sistema de alerta e alarmes é importante para avisar a população que mora em área de risco quando há previsão de chuvas fortes que podem comprometer as localidades. A indicação legislativa de autoria do presidente da Câmara de Vereadores, Ingo Rames, destaca a necessidade de campanhas de divulgação e conscientização sobre a importância do sistema de alerta e alarmes em situações de chuvas fortes. Nossa indicação tem o objetivo de divulgar ainda mais o sistema de alarme aqui do município. Por que isso? Esse sistema, bem executado na comunidade, ele pode salvar muitas vidas aqui na nossa cidade. A gente reza para que não tenhamos mais tragédias na cidade. O principal argumento para a aprovação da indicação é destacar a importância dos alarmes para a comunidade. Ensinar a população como lidar diante dos toques é uma forma de evitar que vidas sejam perdidas. O objetivo é informar o máximo de pessoas. A indicação legislativa agora está em processo para ser encaminhada ao Poder Executivo. A gente precisa que as pessoas saibam o que fazer nesses momentos mais críticos. Então isso precisa estar sendo muito bem divulgado para que ninguém tenha dúvida da ação que tomar no momento de maior chuva no nosso município. O desfile cívico na Rua do Imperador, no dia 7 de setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, vai contar com 32 instituições e escolas da rede pública de Petrópolis. O evento acontece após 2 anos de suspensão devido à pandemia da Covid-19. Este ano, o desfile cívico em Petrópolis tem como foco o bicentenário da independência. A previsão é que cerca de 1.740 pessoas participem do desfile, que vai ter início às 9 horas da manhã. Ao todo, 32 instituições e escolas da rede pública da cidade vão fazer parte do evento, que vai ser promovido na Rua do Imperador. Já as escolas que optaram em não desfilar no centro da cidade vão promover nas unidades um ato cívico para celebrar a data. A alta da inflação nos últimos meses fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. O projeto de lei orçamentária de 2023, enviado na última quarta-feira ao Congresso, prevê salário mínimo de R$ 1.302. Para 2023, o salário mínimo deve ficar R$ 8 mais alto que neste ano. O valor pode ficar ainda maior
se a inflação superar a expectativa até o fim do ano e deve chegar até R$ 1.302. Esse é o quarto ano consecutivo em que não há reajuste. Tradicionalmente, a equipe econômica usa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano atual para corrigir o salário mínimo do orçamento seguinte. Larissa Martins para o Jornal Correio da Manhã na TV. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Um bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.